pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula de Excel. Só para retomar nosso cronograma, né? Então aqui, na primeira aula a gente teve a introdução, parte de linhas e colunas, conhecemos como trabalhar com linhas e colunas, selecionar, esse tipo de coisa, né? Inserir novas linhas. A parte de navegação dentro da planilha, a parte de redimensionar a célula também. Também teve a parte de como a gente faz para escrever, né? Editar um conteúdo de uma célula. Também trabalhando um pouquinho com a parte de mesclar célula e formatação. A ideia de hoje é a gente ver um pouquinho de operadores matemáticos, operadores lógicos, referência relativa e absoluta dentro do Excel. Já separei aqui minhas planilhas, ó. Essa é a minha planilha 2, vai ser a aula de hoje, beleza? Então, só lembrando aqui, né, operadores matemáticos, né, se vocês retomarem lá a quinta série, sexta série de vocês vão lembrar que a gente tem lá o sinalzinho de mais para adição, né? Menos para subtração. A gente tem a multiplicação, lembra que a gente usava o xzinho, né? Aqui no ponto, né? Aqui no Excel a gente utiliza o asterístico para multiplicar, tá? E a gente tem também a divisão, né? A gente usava lá na escola o símbolo de dividido, né? Aqui vai ser o barra, tá? Que a gente trabalha. Tem um outro operador também, né? Que o Excel tenta trabalhar, que é o operador de potenciação, né, que é o acento circunflexo. Então, é só fazer o acento circunflexo, a gente consegue elevar um número. Vamos ver como que a gente usa eles, né? Então, uma adição, coisa simples, né? A gente faz com o sinal de mais. Só lembrando, né, que o Excel, toda vez que você quer indicar para o Excel que você vai realizar um cálculo, né, que ele vai trabalhar calculando, você tem que colocar um sinal de igual, tá? Para ele entender que naquele ponto em diante o texto não é comum, né? Ele vai precisar fazer alguma coisa com relação a esse texto. Então, no caso nosso, para fazer adição simples, 2 mais 2, né? Digitando direto, né? Já faz a soma, ele dá só o resultado. Fazer uma subtração, 4 menos 2, uma multiplicação, 4 vezes 2, né? Com um asterístico. Fazer uma divisão, 4 dividido por 2, né? E elevar ele, né? Igual a 4, chapéuzinho, né? Acento circunflexo, 2. Dá um Enter, ele dá o resultado. Elevou 4 elevado a 2, dá 16. Né? Aqui, ó, se a gente der um clique, né, na célula onde foi calculado, aqui na barra de fórmulas a gente consegue ver o que foi feito. E até dá para você editar. Você poderia vir por aqui, ó, e complementar. Né? E adicionar mais um item lá direto na barra de fórmulas, ele já entende. Quando você dá um Enter, ele já conclui com um sinal, com a atualização, né, dentro da célula. Tá? A gente poderia também fazer uma espécie de mistura aqui, né? Vamos colocar todos os operadores, ou pelo menos mais de um aqui, só para vocês perceberem. Ele também consegue fazer esse tipo de cálculo. 4 mais 2 menos 1, né? Vamos dar um Enter. Ele também faz a operação. 4 mais 2, 6, menos 1, dá 5, né? Para voltar a editar direto na célula, eu apertei F2 no teclado, na tecla de atalho, F2, eu volto a digitar, tá? Tem aqueles F1, F2, F3, né? F são teclas de função, então ali a gente consegue voltar a editar, tá? Uma outra forma de calcular, ó, só para a gente entender que ele faz distinção, ó, 2 mais, por exemplo, 4 vezes 5, né? Por exemplo. O que ele vai fazer aqui, ó? 2 mais 4 daria 6, vezes 5, né? Daria 30. O Excel deu 22. Por que deu 22? Porque ele trabalha com o mesmo princípio matemático, né? O que a gente faz primeiro é multiplicação e divisão. Então foi isso que ele fez aqui, ó. Ele fez primeiro a multiplicação, 4 vezes 5, e o resultado disso somou com 2. 4 vezes 5, 20, mais 2, 22. Por isso que ele deu o resultado. A mesma coisa se a gente tivesse uma multiplicação, igual a 2 mais, por exemplo, 4 dividido por 2, né? Aqui, ó, 4 dividido por 2. Então, ele vai fazer a primeira divisão, 4 dividido por 2, mais 2, que dá os 4. Né? Ele não pegou 2 mais 2 daria 6, dividido por 2, 3. Né? Ele não fez isso. Se você quisesse que ele fizesse, a gente consegue. Então, daria para a gente fazer, vamos repetir aqui com relação à multiplicação, né? Era 2, 4 vezes 5, né? Acho que era isso. Você quer primeiro que ele faça essa soma aqui, né? Primeira soma. E o resultado, depois ele multiplica. Então, você pode utilizar os parênteses aqui, ó. Você coloca o que você precisa que seja feito em parênteses, né? E ele resolve ali pra gente, ó. Faz a soma e multiplica. Agora sim, ó.
primeiro resolve a soma e depois ele fez a multiplicação. Vamos fazer aqui com a divisão, só para testar. 2 mais 4 dividido por 2, né? Eu quero fazer primeiro a soma, então eu coloco parênteses aqui e dou um Enter. Ele fez o somatório para a gente, tá? Se eu tivesse locais separados, né? Então, 2 mais 4 vezes 3 menos 1. Então, você quer fazer aqui primeiro a soma, a subtração e o resultado multiplicar. Então, você poderia fazer assim, 2 mais 4, coloquei parênteses aqui, intercalando, e 3 menos 1. Né? Então, ele faz primeiro o que está entre parênteses e depois dá o total para a gente. Multiplica, né? Então, ele pegou aqui, ó, 4 mais 6, mais 2. Desculpa, 2 mais 4, 6, vezes 3 menos 2, né? Que daria 2. 2 vezes 6, 12. Então, ele deu a resposta ali para a gente certinho, tá bom? Esses, então, são os operadores matemáticos, tá? O Excel tem também o que a gente chama de operadores, né? Operadores lógicos, tá? Então, quais são os operadores lógicos? São iguais àqueles que a gente usa na matemática também, ó. O sinal de maior, o sinal de menor e o sinal de igual. E a gente pode misturar eles. Então, maior ou igual ficaria assim, menor ou igual ficaria dessa forma. E a gente tem também o símbolo de diferente. Diferente seria o maior, o menor e o maior juntos, né, na mesma célula. Então, você faz a seleção com que diz respeito a diferente. Lembrando que um teste lógico, né, um teste lógico, sempre você compara duas coisas. Eu estou comparando duas coisas e dessas duas coisas, né, a resposta tem que ser verdadeira ou falsa, tá? Então, isso que o Excel vai fazer para a gente. Então, igual, por exemplo, 4 é maior que 2. Isso é verdade? É verdade. Então, ele vai escrever para a gente verdadeiro, tá? 4 é menor que 2? Não, não é. Então, ele vai escrever falso para a gente, tá? E com base nessas respostas, tá? Ele atribui valores. Então, o verdadeiro para o Excel vale 1 e o falso vale 0. Só para mostrar para vocês, ó, se o verdadeiro vale 1, olha só que interessante. Se eu fizesse alguma coisa assim, ó, 4 mais verdadeiro, né? Mais a sentença verdadeira. Se eu der um Enter, ele soma para mim e dá 5, né? E o falso, ó, 4 mais falso, a palavra falso, né? Que é um operador lógico para ele, né? O falso, na verdade, não vale nada, é 0. Então, a resposta vai ser 0 mesmo. Tá? Isso ele consegue fazer por conta disso que a gente comentou, que o verdadeiro e o falso tem um valor de cálculo para ele. Tá? E se você quisesse fazer mais de um operador lógico, tá? Aí não tem como a gente utilizar a relação desses operadores. Né? A gente até pode usar, mas a gente precisaria usar em conjunto. Você não pode fazer alguma coisa assim, 4 maior que 1, que é menor que 2, por exemplo. Tá? Então, isso daqui a gente não pode fazer. Tá? Porque se fosse ver bem, a resposta seria verdadeiro. Né? 4 é menor que 1, né? Desculpa, 4 é maior que 1 e ele também, né, é menor que 2. Tá? No entanto, a resposta foi falsa e a resposta deveria ser verdadeira. Então, esse tipo de coisa a gente não pode fazer. Quando você precisa fazer isso, né, o que você pode fazer? Você pode usar funções. A gente já vai trabalhar um pouquinho com funções, mas só aproveitando aqui que a gente está falando, né, de operadores lógicos, tem duas funções que trabalham com lógica no Excel, que é a função e, né, e a função ou, tá? Então, nesse caso nosso, né, só para fazer a relação do maior, 4 menor que 1, né, 4 maior que 1 e 1 menor que 2, só para vocês entenderem, a gente utilizaria essa função e você colocaria a primeira parte da sentença, ó, 4 é maior que 1, isso é verdadeiro. E eu quero fazer uma segunda verificação. E nessa segunda verificação eu coloco a segunda forma que eu quero analisar. 2 menor que 1 menor que 2. Então, a primeira sentença a gente sabe que é verdadeira e a segunda sentença também é verdadeira. Então, a resposta desse conjunto, ele vai ser verdade. Ele vai ser verdadeiro. Por que ele é verdadeiro? Porque na primeira sentença deu verdadeiro e na segunda sentença também deu verdadeiro. Tá? Então, só para a gente entender, se precisar criar alguma relação, vocês precisem analisar duas situações lógicas, vocês podem usar a função e. Tá? Até dá para ampliar, ó. Ele aceita até mais. Ó. Aqui na sintaxe do Excel ele fala, ó, você pode fazer um terceiro teste, um quarto teste, né? Coloca 3 pontinhos aqui para indicar que a gente pode fazer vários testes, né? E ele vai conseguir fazer essa análise para a gente. Tá certo?
Bom, esses são os operadores matemáticos, operadores lógicos, então, né? E faltou a gente falar um pouquinho da referência relativa e absoluta. Para a gente falar de referência relativa e absoluta, a gente vai usar essa alça aqui, ó, como parâmetro para a gente trabalhar. Eu vou pegar uma célula aqui do lado, ó, só de teste, né? Vou digitar, por exemplo, um número lá. Ou melhor, vou digitar um texto. Ó. Carlos, por exemplo, na célula. Quando eu volto nela, eu posso vir na alça e aplicar a referência. Quando eu arrasto, ele faz um preenchimento automático, né? Pensando em fórmulas, né, em cálculo, a gente também pode usar isso, tá? No entanto, olha só que é um pouco diferente, né, a forma da gente trabalhar. Mas digamos que você tem aqui uns números aleatórios, só para a gente calcular, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E vou colocar aqui 6, 7, 8, 9 e 10. Nessa coluna aqui do lado, digamos que eu queira fazer a soma desses dois valores, né? Então, o que a gente pode fazer? Você poderia fazer alguma coisa assim, ó, 1 mais 6. Eu posso fazer isso. Para somar 1 mais 6, ele vai dar o resultado aqui. Eu posso fazer. Mas qual que é o problema de eu fazer isso? Imagine que eu precise alterar o 1 e o 6 aqui por um outro valor. Se eu colocar aqui 2, teria que dar 8 lá na resposta final. E ele não dá 8. Né? Por que ele não dá 8? Porque o Excel não entende que você alterou essa célula. Né? Então, na cabeça dele, ele está fazendo o cálculo que você pediu. Então, ele está correto. Então, o que a gente precisaria fazer? O que é a maneira correta de trabalhar? É a gente dizer para o Excel que, em vez dele utilizar essa célula, em vez de utilizar esse número, ele vai usar a célula, né? Aí não importa o que eu digitar lá dentro, que ele vai conseguir fazer o cálculo. Então, vamos pensar. Ó. Aqui o número 1 está na coluna K, lá linha 4. Ó, tá vendo? Então, eu vou pegar ela. Só clicar nela, ele já traz ela para dentro da forma. Então, eu vou pegar a K4 mais a L4, que é onde está o 6. Ó. Dou um Enter e ele faz o cálculo para mim. Agora ele atualiza. Toda vez que eu trocar aqui o valor, ele atualiza a célula lá para mim automaticamente. Tá? Como é que ele faz isso então? Porque agora, né, o que a gente fez? A gente disse para ele que ele vai usar o valor que tiver digitado na célula. Então, pouco importa para ele o que você digitou ali, ele vai tentar fazer a conta. Né? Se for possível ou não, ele vai tentar fazer. Se der algum erro, ele vai informar que deu erro. Né? Mas nesse caso, a gente já fez correto, deu certinho. E aí você fala assim, eu tenho que fazer isso para todas, né? Para todas as outras? Não. Você pode usar o método de preenchimento. Tá? Como a gente está trabalhando com células que são referências, né? O que ele vai fazer? Quando você usa o preenchimento automático, ele vai atualizar a próxima célula com base na célula anterior. Então, olha só que legal. Ele faz a soma de todos os valores, né? Então, ele somou certinho cada linha com o seu valor correto. Tá? Mas por que ele fez isso? Porque ele usou a referência relativa. A referência relativa é quando eu digo que essa célula minha vai se basear na célula anterior para realizar o cálculo. Né? E aí ele faz aqui para mim o cálculo automaticamente com o preenchimento. Maravilha da informática aqui, né? Funciona bem legal e a gente consegue otimizar o nosso tempo, a gente consegue fazer bem mais rápido os cálculos. Tá? Isso é referência relativa. Vou mostrar um exemplo de uma referência absoluta para vocês verem. Digamos que você tenha valores de novo. Eu tenho aqui valores, tá? Vou pegar esses outros aqui da direita, vou colocar eles aqui embaixo. Copiei e colei, tá? E eu tenho um cálculo aqui, ó. Digamos que você tem uma célula que ela fica mais isolada. Lá, ó, por exemplo, o 10 ali, ó, tá ali em cima, né? E aí você quer fazer uma somatória dessa célula, né, do 6, com a minha célula lá do 10. Ó. Cliquei nela, né? Então, ele vai fazer a conta normal para mim, certo? Fiz ali 10 mais 6, está em posição diferente, isso é proposital mesmo, tá? Não está na reta. Vou dar um Enter, fez o cálculo para a gente. E agora, se eu tentar clicar e arrastar, ele teria que fazer todos, né? Então, eu queria que ele fizesse, ó, 10 mais 7, 10 mais 8, 10 mais 9, 10 mais 10. E quando eu arrasto, para minha surpresa, não acontece. Né? Por que não acontece? Porque ele aplicou o preenchimento com base na referência relativa que a gente falou. Então, ele atualizou os dados para a próxima posição. Olha o que ele fez aqui na célula onde está o valor 7. Ó. Ele pegou o 7, que é o valor correto, ó lá, L13, mais a K12, olha só. Então, eu precisava que ele pegasse sempre a mesma linha aqui, a K11, não a K12. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer para ele, ó, Excel, na K11, eu quero que você sempre pegue a mesma linha. Não altere aqui a linha 11. Então, você usa um cifrão para fixar essa célula. Tá? Isso é uma referência. A gente está trabalhando com uma referência
absoluta para a linha. Então, eu estou dizendo que a linha não vai ser alterada. E isso é referência absoluta. Eu estou referenciando ela para ela se tornar fixa dentro da fórmula. Sempre ele vai pegar a minha mesma coluna. E olha lá, quando eu dou um Enter e arrasto, desculpa, sempre a mesma linha, quando eu dou um Enter e arrasto agora, ele pegou sempre a linha 10, né? Ó. Desculpa, sempre a linha do valor 10, né? Que é a K11. Sempre a K11, ó. Se eu vim na sala de baixo, ela pegou K11, aqui pegou K11, aqui pegou a K11 também. Né? Então, isso ajuda bastante a gente fazer um cálculo. Imagina que você tem uma planilha que tem lá o valor de dólar e você tem valores em real que precisam ser convertidos, né, com base em dólar, ou o contrário, ela te dá o valor em real, né, do quanto vale um dólar, e você tem produtos comprados em dólar, e aí você precisa estar sempre refazendo esses cálculos, basta atualizar o valor do dólar. Então, digamos que aqui fosse o valor do dólar, né, sei lá, 5,45, dou um Enter, lá, ele ajusta e faz todas as contas automaticamente. Imagina que eu comprei tudo em dólar, né? Isso aqui é dólar, esse daqui seria o valor de $1 em real. Então, quando eu converto, né, 5,46 aqui, né, no caso eu estou somando, né, teria que ser multiplicação, né? Vamos mudar aqui, ó, para asterisco, ó. Pronto, agora sim, ó. Agora eu multipliquei. Uma outra coisa que eu acabei fazendo aqui sem mostrar para vocês, ó. Se você der 2 cliques na alça, né, aqui de preenchimento, ele entende que o nosso cálculo vai até aqui embaixo, né, interpretando que a gente tem valores, né, e ele faz o cálculo automático sem você precisar clicar e arrastar. Também ajuda quando tem muitos valores na tela, facilita bastante. Beleza? Então, acho que é isso, pessoal, por enquanto, né? Bom, vamos para o próximo vídeo, já a gente grava para vocês, né? Então, na aula de hoje, a gente viu operadores matemáticos, operadores lógicos e referência relativa e absoluta. Essa mesma ideia da referência absoluta, só para mostrar para vocês, a gente poderia também travar a coluna, tá? Para travar a coluna, né, eu vou me estender um pouquinho. Para travar a coluna, imagina que você tenha valores na horizontal, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5 na horizontal. E aí você tem o valor fixo, né? De 10 aqui de novo. E você quer fazer a somatória, né? Por exemplo, 1 mais o 10 lá em cima. Né? E agora você quer arrastar para a direita. Ó. Quero fazer esse cálculo aqui arrastando para a direita. Então, ele também faz a atualização das fórmulas através da referência relativa. Mas ele pega as próximas aqui, ó. No entanto, ele não está pegando sempre o 10 lá para mim, né? Ele não está pegando sempre o 10 lá para mim. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na célula e falo para ele, ó, a coluna você não vai poder trocar, né? Porque eu estou arrastando para a direita, a minha linha é a mesma, a coluna não está trocando. Então, você pode vir aqui na K18, né, e travar só a coluna. Trava só a coluna, uso o cifrãozinho só na coluna. Quando eu dou um Enter, não muda nada na fórmula, são os dois valores. Se eu arrastar, aí ele faz a mesma coisa para todo mundo. Fica legal de fazer também, ajuda bastante. Beleza? Agora sim. Até mais, então. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.